tendo uma baiana aqui na bancada, como não vamos pedir para que ela comente uma coisa da sua terra, a Bahia? Porque o governo da Bahia fez 207 pagamentos em um total de 49,2 milhões ao Banco Master. As movimentações financeiras ocorreram de 2023 a fevereiro de 2026. Espera aí, 2026 e a liquidação extrajudicial foi em novembro de 2025. Estranho isso. As informações são do portal da Transparência do Estado, reveladas pelo jornal O Globo. Segundo a publicação, o governo de Jerônimo Rodrigues, do PT, pagou 47,4 milhões em operações ligadas à antecipação de valores decorrentes de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério somente em 2024. Que nomes esdrúxulos para essa coisa. Até porque, já adianto, e aguardamos o teu comentário, Maria, que o Banco Master comprava precatórios por valores baixos e depois vendia quando sabia que ia cobrar no valor de base. Ia rodar, né? O cara é espertinho. Tinha alguém que contava para você, compra esse que depois eu te libero aí e pagamos o precatório. É um negociado fantástico e fabuloso. Fato é que Daniel Worcaro parecia um polvo. Tinha seus tentáculos em todos os lugares possíveis e imaginários. Onde o poder e o dinheiro andavam, ele queria estar no meio, desenvolvendo aí uma verdadeira infraestrutura de máfia profissional que faz qualquer mafioso italiano chorar. Verdade é essa. E a questão do PT da Bahia, eu realmente tenho muito a lamentar pelos meus conterrâneos, porque eu estava aqui falando aqui nos bastidores, onde cheira mal, o PT da Bahia está envolvido. A gente sabe também lá atrás, quando o Worcaro começou aí seus esquemas, foi justamente tendo reuniões com alguns ministros de Lula, dentre eles Rui Costa, que foi governador da Bahia, e Jacques Wagner, para justamente avaliar ali a possibilidade de algumas empresas do Estado, da Bahia. Ainda muito precisa ser apurado e ser trazido aí à luz para a gente entender exatamente como era o esquema envolvendo o governo da Bahia. Fato é que isso vai respingar muito nas eleições da Bahia esse ano. Temos eleições para governo, governador. Já falamos aqui anteriormente na semana passada como essas pesquisas estão saindo. A CM Neto está aí configurando uma possibilidade, uma possível vitória diante de Jerônimo, que é o atual governador, e é provável que vá para a reeleição. Ainda não sabemos quem será o vice, mas a CM Neto está aí acirrando a disputa. A Bahia, que é governada pelo PT há mais de quase cerca de 30 anos, e como eu falei também anteriormente, vive uma crise séria social, índices pífios, IDH médio, uma crise de segurança sem precedentes. Assim, a gente teve toque de recolher há 1 ano e meio em Salvador por causa das facções que estavam brigando entre si. E lembrando aqui, quem cuida da questão de facções, de segurança, é justamente o Estado, apesar de ter sido em Salvador, mas é o Estado que se encarrega dessa questão da polícia militar e da investigação e tudo mais, com a questão das milícias. Enfim, eu tento a lamentar, eu acho que vai respingar muito nas eleições, porque a CM Neto também foi mencionado, a gente ainda não entendeu, ele comunicou que fez como chama? Consultoria, um serviço de consultoria para o Daniel Worcaro. Então vamos avaliar aí o que vai acontecer. O PT da Bahia precisa ser muito, muito bem investigado. Agora, eu queria só falar 2 outras coisas em relação à questão aqui. O Pavivi falou, né, o inquérito do fim do mundo, se referindo ao inquérito das fake news, mas eu queria falar que a delação do fim do mundo, essa que vai ser aí do Worcaro, torcendo para que ela vá adiante. E temos que lembrar também que tem um sócio que era da Credicesta na Bahia, que foi que começou, Augusto Lima. Sim, e outro também tem o Tanuri. Porque muita gente especula, o Tanuri é um homem de negócios, tem muitos negócios, é um homem muito poderoso, muito especula-se que o Daniel Worcaro seja a testa de ferro do Tanuri. Eu não estou aqui afirmando nada, mas estou apenas apresentando uma das suspeitas de coisas que eu ouvi. Então, a ver o que vai acontecer. Infelizmente, a Bahia deixando muito a desejar. Torço para que não seja um noticiário falando de corrupção e sim de coisas boas. Por um lado, nós tínhamos a Jacques Wagner, que trabalha como uma espécie de headhunter. Ele recomenda pessoas para trabalhar no Banco Master. Aí entrou o Ricardo Lewandowski, entrou também o Guido Mantega, com salários maravilhosos. Mas quando se trata de empresa familiar, nenhuma melhor que a empresa do ministro Alexandre de Moraes. Porque a cunhada do ministro Alexandre de Moraes, Ana Cláudia Consani de Moraes, é autora do Código de Ética do Banco Master.
Já está explicado, então. Pronto. Ele Casada tirou o código da Cunha. Casada com o irmão do ministro e consultora no escritório da esposa de Moraes, que recebeu 80 milhões do banco, Ana Cláudia também integra comissões de integridade em diversas instituições. O Código de Ética do Banco Master apresenta falhas notáveis, como um trecho com sentido invertido e um marcador de texto padrão, levantando questionamentos sobre sua revisão. Eu lembro quando participei do programa do Pavinato, que foi ele que trouxe a situação dessa não deve impedir, e aí aparecia divulgar as coisas, ou seja, era o contrário. Será que a senhora não leu bem? Será que a Viviane Barsi não pagou bem para a cunhada do Moraes? Qual é a tua hipótese, Pavivi? A minha hipótese é a mesma da semana passada, né? E só piora, porque tiraram da busanfa da Vivi e colocaram na Cunha. Enfiaram na Cunha esse problema. Porque, ao que me parece, esse código de ética, juntamente com o código de conduta corporativa de compliance, ele parece a velha tática do trabalho pós-datado, do trabalho pré-datado. Né? Quando estourou, não tinha nada de trabalho para mostrar, começou a fazer código, começou a elaborar parecer com data retroativa, né? Para mostrar, não, olha aqui, ó, nós trabalhamos muito. E nessa, é ChatGPT, é Google, você foi montando um arcabouço de coisas tal para tentar justificar o injustificável. E agora vem a cunhada, daqui a pouco vem o irmão, só falta aparecer o Lulinha nessa história. O Lulinha já aparece, ele está ocupado em Madrid, trabalhando para uma empresa que ninguém sabe qual é, prestar um serviço que ninguém sabe qual é também. Professor Suano, quando a gente avalia Bahia pagando precatórios, hoje foi divulgado inclusive que o Orcaro ganhou 109 milhões com esses precatórios. Qual é o negócio do precatório? Você faz um processo contra o Estado te dá um título, não te dá dinheiro, e te diz que vai pagar daqui a sei lá quanto tempo. Quando vai vencer, você vai conseguir pegar o dinheiro com um deságio, porque se o base é 100, vem algum banco, algum esperto, te fala, eu te dou 50. Aí você topa 50 para não ter que esperar os 100. Só que alguém avisa para esse banqueiro que esses precatórios no ano que vem serão pagos com 100. E aí eles compram por 50 e ganham 100. É um negócio maravilhoso. Você vendeu seus precatórios, Suano? Não vendi, nem entre precatórios, é muito difícil. Porque você tem que ter um acompanhamento muito grande da economia para poder entender quais são os melhores investimentos. Eu, particularmente, prefiro sempre investir na Bolsa do que comprar qualquer porcaria de qualquer governo que seja, até mesmo do governo americano. Boa. Porque eu não confio em governos. O governo, pela sua essência, ele significa a possibilidade de alguém tirar algo de você para te entregar num preço maior e depois retirar aquilo que você poderia ter ganho nesse investimento. Ou seja, o governo significa uma expoliação da sociedade. Esse é um ponto de partida, razão pela qual eu sou um democrata e acredito que a democracia é o controle dos governantes pelo povo. Então, eu particularmente não tenho esses investimentos, mas está muito claro. Eu acho que interessante, foi bem como o Pavinato falou, o negócio é tão mal feito, o que mostra cada vez mais, eu não sei se é a irresponsabilidade deles, se é o fato deles não terem capacidade intelectual de fazer planejamento estratégico, porque era óbvio que isso ia dar errado. Era óbvio. Não tinha como se sustentar algo tão mal construído quanto esse, envolvendo autoridades. A única certeza que eu tenho é de que parece que eles estavam vivendo aquele medo que o paraquedista perde e não deve perder nunca. Quando o paraquedista perde o medo, ele está perto de morrer, porque ele arrisca em bobagens. Claro. Então eles perderam o medo, porque eles tinham a sensação de invulnerabilidade. Essa que é a grande questão, e o que fica cada vez mais claro para mim. E aí, se eles tinham tanta certeza, ou melhor, que isso não poderia dar em nada, porque significa a maneira como eles olham para o Brasil e para o sistema político brasileiro. Eles sabem que isso não presta. Então eles falaram, como nada presta, então a gente vai tocando da maneira como usar. Aí o que eles fizeram? Quando você olha isso daqui, isso aqui o Pavinato foi muito claro, você retroagiu. Agora a gente vai ter que provar a porcaria que nós falamos. Como é que a gente prova a porcaria que a gente fez? Inventa um monte de coisa. E o que é código de ética? É bem provável que eles tenham perguntado no chat GPT o que é código de ética. Aí o chat GPT respondeu e falou, agora
cria um para mim. E eles botaram lá e não fizeram a revisão, razão que ela foi cheia de contradições e incoerências. Particularmente, está muito claro, isso vai ser pior do que imagina. Agora, pode ser tão ruim, tão ruim, tão ruim, que acabe não dando em nada. Não, eu acho que vai dar sim. Posso sugerir uma reflexão aqui, Por muito favor. bem colocada só dos meus colegas de mesa, mas eu fico pensando assim, o Fachin, né, tá louco, assim, desesperado atrás de um código de conduta e código de ética. Será que ele tá negociando com a cunhada e com a Vivi para montar Esperamos o que código não. de ética aí do STF? Porque É do muito jeito que caro. tá demorando, parece que tá negociando aí o salário, os Sabe o que é? honorários. O Fachin descobriu que não precisa de código de ética, basta ler a Constituição e a Lomã. Pô, mas assim, É só isso. tá difícil, né? Porque aparentemente não estão respeitando muito a Constituição. Então é preciso esse código. Luiz Arthur Nogueira, você tem código de ética ou você improvisa? Ô Segré, é muito incrível isso, porque assim, a partir do momento que o Edson Fachin falou que o Supremo Tribunal Federal precisa de um código de ética, ele assumiu que os ministros não têm ética. Perfeito. É isso. Foi a maior Mas não confissão de falta de ética do Supremo Tribunal Federal. Então, é vergonhoso. A ponto de ele ter marcado um almoço para discutir o assunto e ninguém quis comparecer, né? Foi ridículo. Agora, é muito irônico um banco gastar 129 milhões num contrato que tinha como principal objetivo criar um código de ética para um banco cujo dono, Daniel Vorcaro, não tem ética nenhuma. Então eu fico imaginando se de fato esse código tivesse sido elaborado, tivesse sido implementado, para que serviria se o dono do banco não tem ética nenhuma? Então... gente, tá na cara que 129 milhões não era para código de ética. Eu continuo com a minha tese de que toda consultoria, todo contrato de Daniel Vorcaro tinha como único e principal objetivo comprar acesso ao poder. 1 milhão para Guido Mantega. Não é para ouvir o que Guido Mantega acha de economia. É para ter acesso ao Lula. Não sei quantos milhões lá para o Lewandowski. É acesso ao poder. Não sei quantos milhões... Enfim, para o ACM Neto. É acesso ao poder. E assim por diante. Você pega a lista enorme e neste caso específico da Viviane Barros, obviamente é para ter acesso ao marido dela. Sem